Olá pessoal, tudo bem? A gente vai começar o nosso conteúdo sobre arcos e ângulos, tá? Mas antes da gente entrar nesse conteúdo sobre arcos e ângulos, primeiro a gente vai ter que relembrar como é que a gente calcula a área e comprimento do círculo, tá? Vocês provavelmente já assistiram a aula sobre o significado do número π, né? O significado e o valor dele. E agora a gente vai sabendo da importância do número π, do envolvimento dele com o círculo, a gente vai começar a trabalhar sobre área e comprimento do círculo, tá? Então, assim, todo círculo ele tem um raio, tudo bem? Então, esse raio é a distância que vai do centro até o círculo em si, e essa distância é sempre igual. Então, apesar de eu ter pegado a distância daqui até aqui, eu poderia ter pegado a distância daqui até aqui, por exemplo, que seria a mesma distância, também seria R, no caso aqui. E justamente, na verdade, o círculo ele é o lugar geométrico de todos os pontos que tem essa distância R desse ponto que a gente considera o centro. Então, se a gente junta todos os pontos, forma o círculo. Mas isso não vem tanto ao caso, tá? Aí a primeira questão que a gente precisa entender é a diferença entre área e comprimento. Eu sei que vocês já estudaram aí durante o ensino fundamental, tá? Mas relembrando. Então, quando a gente fala de comprimento, que vai ser o nosso fator principal aqui, vou pintar aqui. O comprimento, eu estou me referindo a isso, tá? Peguei o lápis de cor da minha filha aqui, ó. Então, vou aproveitar ele. O comprimento ele está se referindo ao vermelho, tudo bem? Então, como que a gente calcula o comprimento de um círculo, tá? Então, já que eu pintei de vermelho, vou usar a caneta vermelha. O comprimento do círculo a gente calcula por 2 vezes o número π vezes o comprimento do raio, tudo bem? Então, vezes essa distância aqui, certo? E só para lembrar, né? O π, o valor dele é aproximadamente 3,14, tá? Vou deixar anotado aqui em cima. E além do comprimento, quando a gente pensa em área, a gente está se referindo à parte de dentro, né? Quantos quadradinhos de 1 centímetro ou de 1 metro, enfim, isso varia se você quer a unidade em metros quadrados ou em centímetros quadrados e assim por diante. A área, ele é a parte de dentro, e quantos quadradinhos cabem aqui dentro. E a área a gente calcula por π vezes o raio elevado ao quadrado. O objeto do nosso estudo vai ser sempre o comprimento. Tá? Então vai ser sempre esse cara aqui, ó. Tudo bem? Então o objeto do nosso estudo vai ser sempre o comprimento, certo? E aí é assim, só para concluir o tema, se a gente está trabalhando com centímetros, o comprimento, como ele é um comprimento, ele é uma distância, então a unidade é centímetros. Se a gente está trabalhando área, como que a gente mede quanto cabe dentro aqui? Através de quadradinhos. Então, por exemplo, se eu tivesse dado centímetros, aqui seria centímetros quadrados. Então, se aqui fosse metros, aqui seria metros quadrados. Comprimento é uma distância, é o daqui até aqui, então você mede por centímetros. A área é quanto cabe dentro de determinada região plana, certo? E aí a gente vai fazer alguns exemplos. Como é que a gente calcula o comprimento do círculo que tem raio 3? Então, o que você quer saber é isso aqui, ó. É esse comprimento aqui. É como se você passasse uma cordinha aqui e abrisse ela e colocasse numa régua. Tudo bem? Então, para a gente calcular isso, a gente vai usar a fórmula do comprimento. Comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio, que é 3, certo? Então, o comprimento ele é igual a 2. Bom, eu vou deixar aberto esse aqui, tá? Deixar fechado, na verdade, deixar aberto o π, desculpa. 3,14 vezes 3. O comprimento é igual a 2 vezes 3,14. Vou fazer um pequeno rascunho aqui. Dá 6,28 vezes 3, 24, 8, 18,84.
tá? Se isso está em centímetros, por exemplo, isso aqui seria centímetros, tudo bem? Mas existe também uma outra forma da gente deixar representado, que vai ser a forma que a gente mais vai usar. Como eu sei que π não é apenas 3,14, que ele tem várias casas depois desse 4 aqui, infinitas, na verdade, a gente vai optar, muitas vezes, por deixar ele fechado. Então, a gente começa com esse caso aqui, né? 2 vezes π vezes 3. Então, a gente deixa ele como 6π. Percebam que, apesar de você ter 6π aqui, fica parecendo que é 6, mas você vê que não é. 6π significa 6 vezes o π. Então, na verdade, não é 6 centímetros, tá? É 18 centímetros. A gente que deixa aqui como notação fechada, certo? Novamente, a gente tem um outro exemplo aqui. Eu poderia ter usado, ao invés de deixar o raio, né? Poderia ter colocado o diâmetro, tá? Então, deixa eu fazer aqui. Então, suponha que o valor que eu tenho é essa distância. Suponha 4 centímetros, digamos assim. E o que eu quero calcular é o comprimento. É o comprimento do círculo aqui. Tudo bem? Então, se é o comprimento do círculo, tá? Comprimento do círculo, 2 vezes o π vezes o raio. Cuidado para não pegar o valor que você tem aqui e já jogar na fórmula, porque o raio é a distância que vai do centro até... Vou pintar de outra cor, senão fica parecendo que é o comprimento que eu estou calculando. Então, a distância daqui até aqui não é 4, é 2, tá? É metade. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, a minha fórmula ficaria assim. Comprimento é igual a 2 vezes o π vezes 2. Comprimento é igual a 4π, tá? Aqui, como eu coloquei centímetros, centímetros. Poderia ter aberto. Dependendo do tipo de questão, você pode abrir. Ficaria assim. Então, no lugar de deixar o π fechado, a gente vai abrir. Então, isso fica 2 vezes 3,14 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3,14 vai dar 12,56 centímetros. Percebam que esse resultado aqui e esse resultado aqui são os mesmos, tá? O que acontece é que eu só não abri o π. Mas se você quiser realmente um problema real, você abre, tá? Aí esse é o resultado que você usaria num problema real. E o círculo que a gente mais vai usar é esse círculo aqui, tá? Que tem raio 1, entendeu? Então, esse cara aqui... Tá? Quando a gente vai calcular, quando ele tem essa distância do raio igual a 1, certo? Minha caneta preta não tá pegando direito, então paciência, por isso que tá saindo tudo torto assim. Então, nesse caso aqui, nós temos aqui comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio, que é 1. Então, nesse caso aqui, o comprimento é 2π. Esse resultado, quando o círculo tem raio 1, o comprimento total vermelho aqui é 2π, é o que a gente mais vai usar, tá bom, gente? Então, aqui, esse cara aqui é muito importante para o prosseguimento dos nossos estudos. Se você quisesse, poderia ter aberto o π, tá? Então, isso aqui daria 6,28 centímetros. Esses dois resultados são iguais, mas pro quesito comparação de ângulos e arcos, no caso, a gente vai usar muito esse resultado fechado com o π, tudo bem? Então, como que a gente relaciona isso, que trata do comprimento do círculo, tá? Com o ângulo em si, né? Com os ângulos que a gente está acostumado a trabalhar. Então, isso não vai ser difícil, tá? A gente vai relacionar sempre o comprimento do círculo. Vou pintar aqui de vermelho, tá? Opa, pintei num lugar que não deveria pintar, mas tudo bem. É o comprimento do círculo com o ângulo central que você deseja, tá? Então, nesse caso aqui, percebam que eu coloquei 70 graus, tudo bem?
Então, quando você parar para pensar aqui, o que que o comprimento... Vamos primeiro, o círculo tem raio 2, né? Vamos primeiro calcular o comprimento dele, tá? Vou fazer de vermelho aqui, não vou fazer lápis, não. O círculo tem raio 2, tá? O comprimento tem raio 2, então é 2 vezes o π vezes o raio. Então, nós temos aqui o comprimento total dele é 4π. Se o comprimento total dele é 4π, significa que, e a gente vai relacionar com o ângulo central, se você fizer todo o ângulo central aqui, né, que corresponderia a todo o círculo aqui, ele corresponderia a um ângulo de 360 graus, correto? Então, é basicamente assim. 4π corresponde a um ângulo de 360 graus. Aqui vai ser... A gente vai chamar de arco, tá? Vou escrever de preto. Arco com o ângulo. Esse ângulo é o ângulo central. Tudo bem? Então, sempre vai ser essa relação. Então, vai ser o arco, na verdade, o comprimento total, o ângulo central vai ser 360 graus, certo? E aí, a gente para e pensa aqui, ó. O que ele quer saber é assim, qual é o arco que dá isso aqui? Pintei de azul em cima, tudo bem? Então, esse arco corresponde a um ângulo central de 70 graus, certo? Então, é o que a gente quer saber. Então, o arco que a gente quer saber, eu vou chamar aqui de esse comprimento que vai daqui até aqui, eu vou chamar de x, tudo bem? Então, esse arco que mede x, ele corresponde a um ângulo de 70 graus. E aí, é regra de 3, tá? Essa comparação, ela é sempre uma regra de 3 direta, tá? Porque se você diminui o ângulo central, o arco também diminui. Se você diminui essa abertura, obviamente, o arco também diminui. Quem não lembra direito como faz regra de 3 e tudo mais, eu fiz uns vídeos explicando, tá? Tá lá no meu canal e também tá na sala do Matemática na Quarentena. Então, isso aqui é uma proporção direta, então fica 4π sobre x. Eu não altero, 360 sobre 70. Cancela, cancela. Então, nós temos aqui, fazendo a multiplicação cruzada, nós temos 28π, que é 7, aqui ó, 7 vezes 4, 28π, é igual a 36x. X é igual a 28π sobre 36, e aí eu consigo simplificar tanto esse cara quanto esse cara por 4, né? Então, aqui nós temos 7π sobre 36 dividido por 4, 9. Esse é o arco correspondente. Tudo bem? Bom, vamos então tentar fazer nessa próxima questão. O ângulo de 150 graus corresponde a que arco? Então, primeiro, a gente pensa, quando a gente lida com regra de 3, tá? Nós estamos nessa questão aqui, o ângulo de 150 graus corresponde a que arco? Quando a gente lida com regra de 3, a gente precisa de um parâmetro, de um ponto de partida. Então, o nosso ponto de partida acaba sendo o total, tá? Então, por exemplo, a gente sabe que o total aqui corresponde a um ângulo de 360 graus. Então, a gente para e se preocupa assim, qual é o total? O total é 2 vezes o π vezes o raio, que nesse caso é 5. Então, o total, ele dá 10π, certo? Então, nós temos assim, qual é o nosso parâmetro? Vou escrever aqui. O nosso parâmetro, a nossa relação arco, ângulo central, é a seguinte. O comprimento de arco 10π equivale a um ângulo central de 360 graus. Tudo bem? Então, ou seja, todo ele equivale a 360 graus. Percebam que eu estou colocando vermelho e vermelho, tá? Para ficar claro. Então, esse comprimento todo aqui, ele é 10π. Quando você pede 150 graus, então você está pedindo um arco
que ele vai abrir aqui, ó. Aqui mais ou menos seria o 90, né? A gente sabe que metade do círculo seria 180. Então, é como se ele desse 90 mais 60. É como se ele andasse até aqui. Aproximadamente. Aqui. Então, ele fala assim, bom, qual é o comprimento de arco aqui para que o ângulo interno aqui dê 150 graus? Tudo bem? Gente, apesar de eu ter riscado aqui de azul, esse cara aqui não conta, tá? Nem esse, nem esse. Quando a gente fala em arco, eu tô me referindo só ao pedaço do círculo, tudo bem? Apesar de eu ter deixado ali, ficou parecendo uma fatia, tá? É só um pedaço do círculo que a gente está calculando. Então, nesse caso aqui seria o arco, a gente não sabe quem é, e o ângulo a gente quer que corresponda a 150, tudo bem? Então, novamente vai ser direto, tá? Então, isso fica 10π sobre x é igual a 360 sobre 150, que eu já vou simplificar por 10, tá? Eu vou fazer a multiplicação aqui, 15 vezes 10 dá 150π, e aqui vai dar 36x. Isso, por sua vez, vai dar 150. Deixa eu puxar um pouquinho a folha aqui mais. 150π dividido por 36, tá? Vou simplificar os dois aqui por 3. Então, aqui vai ficar 50π sobre 12. Dá para simplificar por 2 ainda. Dividindo em cima vai ficar 25π, que vai ficar 6. Esse é o resultado. Tudo bem? Então, é basicamente isso. Não tem segredo. Então, a gente descobre quem é o primeiro ponto aí que a gente quer. E depois a gente descobre o parâmetro e depois procura o que a gente quer. Tudo bem? Bom, nesse caso aqui, a primeira menção a radianos vai aparecer. Tudo bem? Existe uma explicação mais formal sobre radianos. Eu vou evitar um pouquinho ela e vou pensar numa explicação mais simples, tá? Radianos, ele quer saber o que é um radiano, no caso, né? O que significa um radiano? Um radiano significa o comprimento de um raio, mas no círculo. Tudo bem? Então, seria como se eu pegasse o comprimento 1 e colocaria aqui. A gente sabe que quando o raio é 1, que a gente já fez lá atrás, o comprimento é 6, tudo bem? 6,28. Então, cabem aproximadamente 6 vezes o raio aqui, tudo bem? 6 e um pouquinho, tá? Um pouquinho a mais. Mas eu não vou me preocupar muito nisso não, tá? Eu vou me preocupar assim, o seguinte. Toda vez que ele falar radiano, para que a gente não faça confusão, porque todo o conteúdo daqui para frente vai ser assim, toda vez que a palavra radiano aparecer, eu vou considerar que o ângulo a ser tratado, o ângulo não, o raio do círculo será 1. Tudo bem? Então, essa teoria que a gente está fazendo aqui em cima, tá? Mas é para esse problema aqui, tudo bem? Quando o raio do círculo for 1. Então, no caso aqui, ele fala, qual ângulo corresponde ao arco de π sobre 2 radiano? Eu nem precisava ter desenhado o círculo, tá? Isso vocês já vão ter que ter na cabeça, mas vamos lá. Então, você já sabe, nós já sabemos, na verdade, que o comprimento todo dele é 2π. A gente viu lá atrás, né? Comprimento do círculo quando o raio é igual a 1, 2π. Não vou fazer de novo, tá? Então, aqui nós temos 2π é o comprimento todo. Então, é basicamente essa relação que a gente vai ter. 2π corresponde a 360 graus, que é, se eu estou lidando com o comprimento todo, que é o ângulo no total aqui, 360 graus. Ele quer saber quanto significa π² radianos, tá? Existe uma outra relação que a gente pode tirar daqui, né? Que simplifica um pouquinho nossas contas. Que se todo ele é 2π, metade dele é quanto?
se eu for tratar só com metade, só até aqui. Se todo ele é 2π, metade dele... Deixa eu... Tô em dúvida aqui, vou pegar uma caneta roxa, tá? Para não confundir. Metade dele aqui. Esse comprimento que eu marquei aqui, tá? Que eu destaquei aqui, corresponde a um comprimento π. Π centímetros, π metros, né? E lembrando que π é um número, π é 3,14. Então, esse comprimento você relaciona com que ângulo aqui, né? Qual é o ângulo que você acaba relacionando aqui? Então, a gente relaciona com 180 graus, tudo bem? Então, existem basicamente duas situações aqui. Você pode usar a informação 2π corresponde a 360 graus ou a informação π corresponde a 180 graus. Ambas as informações são a mesma coisa, tá? São basicamente equivalentes, mas essa informação aqui de baixo, ela te poupa algumas continhas, tudo bem? Beleza, então você sabe que π corresponde a 180 graus. Π o quê? Π radianos, né? O que significa π radianos? O comprimento de 3,14 dentro de um círculo que tem raio 1, tudo bem? Então, quanto significa π meios? Então, π meio. Gente, não precisava nem ter feito a conta, tá? Mas eu vou fazer aí para a gente concluir. Π meio significa pegar esse comprimento π e cortar na metade. Então, se eu fosse só até aqui, qual o ângulo central? Bom, se inteiro é 180, π sobre 2, no caso aqui, π sobre 2 seria 90, tá? Mas tudo bem, vamos concluir aí. Então, aqui, fazendo π sobre 2 é igual a 180 sobre x. Fazendo a multiplicação cruzada, esse cara multiplica esse cara multiplica esse, nós temos πx é igual a 180 vezes π sobre 2. Quem não lembra, as operações com frações tem lá no canal, também tem no Moodle, tá? Então, multiplica o de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Essa primeira eu vou fazer um pouco mais passo a passo, tá? Então, nós temos 180π sobre 2. Poderia já ter aproveitado a situação aqui, já simplificar, tá? 180 dividido por 2 dá 90. Então, eu já vou... já poderia ter feito o passo aqui, mas eu vou fazer a divisão aqui. Então, eu tenho πx é igual a 90π. O π, ele é um número como outro qualquer, tudo bem? Então, ele é como se fosse um 3, um 2. Então, ele está multiplicando o que a gente quer descobrir. Quando passa para o outro lado, passa fazendo o inverso. Cancela, cancela. X é igual a 90. Aqui nós estamos lidando com graus, então 90 graus. Tudo bem? Então, é razoavelmente simples. Deu uma batida aqui no tripé. Então, dá para simplificar tudo isso, né? Essa situação toda. É uma regrinha de 3 simples. A gente está trabalhando com radiano, né? Sempre que aparecer essa palavra radianos, significa que você está lidando com um círculo de raio 1, tudo bem? Então, se o círculo tem raio 1, a gente sabe que π radianos, π é metade do círculo, né? Então, π radianos significa 180 graus. E então, 3π sobre 2 significa x. Tudo bem? Então, isso a gente escrevendo aqui, π sobre 3π sobre 2 é igual a 180 sobre x. Fazendo a multiplicação contrária aqui, né? Cruzada. Então, nós temos πx é igual a 180 vezes 3π sobre 2. Vou aproveitar esse 2 aqui, já vou simplificar. 180 dividido por 2 dá 90, tá? Então, nós temos aqui π sobre x, π sobre não, né? π vezes x é igual a 90 vezes 3, 270π. Então, x é igual a 270π dividido por π, cancela, cancela, x é igual a 270. Então, isso significa um ângulo central de 270 graus. Ou seja, a gente vai... O que essa questão significa é assim.
No caso, vou pegar aqui o azul, significa aqui, ó. Esse é o arco que corresponde, esse é o arco que corresponde a 3π meio, tudo bem? Então, ele é o arco que corresponde a um ângulo central de 270 graus. Considerando que a gente começa aqui, né? Aqui é o ponto de partida, tudo bem? É o ponto 0 graus, certo? Então, é basicamente isso. Não tem segredo, tá? A gente vai parar um pouquinho e pensar nos valores de arcos em radianos para os ângulos notáveis, tá? Então, a partir de agora, a gente vai, além de representar o ângulo com graus, a gente também vai representar o ângulo em radianos, tá? Então, às vezes vai aparecer, por exemplo, seno de π², tá? Ele não precisa escrever radianos para você entender que é radianos, tá? Quando ele não tiver dito nada a respeito, ele está lidando em radianos, tudo bem? É uma convenção matemática. Então, a gente vai pensar assim, quais os valores de arcos em radianos para os ângulos notáveis? Quem são os ângulos notáveis? 30, 45 e 60, tudo bem? Então, a gente vai pensar assim, bom, vamos pensar para o ângulo de 30 graus. Então, vou escrever de preto aqui. Para 30 graus. Bom, para 30 graus, certo? A gente tem a relação principal. Π equivale a 180 graus. Π radianos, tá? Π num círculo de raio 1. Então, π radianos equivale a 180 graus. 30 graus, a gente não sabe quantos radianos equivale, tá? A gente não sabe o comprimento de ar. Então, isso vai ficar basicamente assim. Π sobre x é igual a 180 sobre 30. Aqui a gente deu sorte porque eles já se dividem, tá? Então, 18 dividido por 3, ele vai dar 6. Então, vai ficar assim. Π sobre x é igual a 6. Então, isso fica π, pega o x que está dividindo, passa para o outro lado fazendo o inverso, que é a multiplicação. Então, você vai acabar, pega o 6 aqui, é isso. Então, para 30 graus, a representação em radianos para 30 graus é π6. Para 45 graus, mesmo esquema. Π radianos equivale a 180 graus, x 45 graus. Fazendo o mesmo procedimento, a gente vai acabar chegando que x é igual a π sobre 4. Tá? Não vou resolver para não estender muito um vídeo que já está longo, né? E para 60 graus, a gente faz o mesmo esquema, né? A relação que a gente tem. Π radianos equivale a 180 graus. Não sei quantos radianos equivalem a 60 graus. Fazendo essa relação, a gente vai chegar que x é igual a π sobre 6. Tudo bem? Então, aqui, né? Aqui a gente tem alguns exemplos, né? O que significa seno de π², né? Seno de π² radiano. Seno de π² é a mesma coisa que seno de 45 graus, que a gente sabe que pela tabelinha é raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Se você quiser deixar como resultado, 1,41 dividido por 2. O que significa seno de 2π terços? Primeiro a gente tem que saber o que é 2π terços. Então, eu vou pegar um rascunho aqui, ó. Quantos graus corresponde a 2π terços? Então, a gente tem π equivale a 180 graus, 2π terços equivale a x graus, que você não sabe. Então, você fica π sobre x, de novo, falei sobre, desculpa. Vamos começar de novo, tô pulando o passo aqui e aí acaba confundindo vocês. π sobre 2π terços é igual a 180 sobre x. Então, nós temos aí, fazendo a multiplicação cruzada, nós temos π vezes x é igual a 180 vezes 2π terços. Aqui eu já vou simplificar, 180 por 3 dá 60, então nós temos
πx é igual a 60 vezes 2, 120π. X é igual a 120π dividido por π. Cancela. X é igual a 120 graus. Tudo bem? Então, nós temos aí. Era um rascunho, por isso que eu fiz de qualquer jeito. E essa pergunta aqui é seno de 120 graus, tá? Que a gente já viu em aulas anteriores, não justificou ainda, estamos chegando perto de justificar. A gente já viu em aulas anteriores que quando o ângulo está entre 90 e 180, você pode usar a formulazinha 180 menos 120, tá? Então isso fica seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Aqui é a mesma coisa, aqui vai ficar cosseno de 30 graus, que dá raiz de 3 sobre 2. Aqui vai ficar cosseno de 120 graus, que é a mesma coisa de negativo cosseno de 180 menos 120, que é menos cosseno de 60, que é igual a menos meio, tudo bem? É a mesma coisa do seno, mas o sinal é negativo. Aqui a gente tem tangente de 30 graus, tudo bem? Que é raiz de 3 sobre 3. E aqui a gente tem tangente de 150 graus, que é seno de 150 graus dividido por cosseno de 150 graus, que é, fazendo o 180 menos 150 aqui no caso, então nós temos seno de 30 e negativo cosseno de 30, e é isso por sua vez dá meio dividido por menos raiz de 3 sobre 2, certo? Que, né, fazendo a divisão aqui, ou a multiplicação aqui, isso vai dar. O de cima é positivo, de baixo é negativo, mais com menos, menos. 1 vezes 2, 2. Embaixo vai dar 2 raiz de 3. Simplifica, simplifica. Menos 1 sobre raiz de 3. Multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo, para não deixar raiz embaixo, nós temos raiz de 3 sobre 3. Negativo. Tudo bem? Então, é basicamente isso, tá? Nossa aula dessa semana é essa, pessoal. Qualquer dúvida, só entrar em contato.